Salve, galera! Hoje é o dia da resenha dessa dupla com a capa que está entre as top capas do Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons Fantasy Role Playing Game. Essa aqui, o famoso conteúdo, né, os dois livros que vêm na incrível Caixa Vermelha do D&D, que foi o material de partida no hobby para muita gente. E eu descobri recentemente que também foi para mim. Então eu vou começar a contar essa história. Eu pensei como apresentar esse vídeo, fazer a resenha desse material para vocês. E eu resolvi trazer muito de um resgate pessoal para a gente trocar esse XP. Então, para mim, essa história começa com esse material aqui, ó. Ele é um xerox lá dos anos 90, começo dos anos 90, 1991, 1992, por aí, da versão de português de Portugal da Caixa Vermelha do D&D, do autor Frank Mentzer. Olha aqui, ó, tem um prefácio dele aqui em português de Portugal, olha lá. Frank Mentzer, lembrando que esse material ele foi publicado, a Caixa Vermelha saiu em 1983. E aí a gente na mesa, tá, tinha esse material aqui como material de consulta, e na época a gente, né, muito criança, pré-adolescente, não tinha noção de que ele na verdade vinha das caixas Beckme. Na nossa história da mesa, vou apresentar para vocês, né, já apresentei aqui no canal, a gente tinha a Rule Cyclopedia, que era de um amigo da rua, que a gente tirou xerox nesse fichário, que eu guardo aqui com muito carinho. E nesse fichário, que vai do nível 1 ao 36, né, aqui ó, do nível 1 ao 36 de classe, esse livreto aqui de baixo, ele era para nós, na época, como um resumo da Cyclopedia em português, né? Então o amigo da nossa mesa tinha o livro vermelho de português de Portugal e a gente tirou um xerox para usar como se fosse um resumo da Cyclopedia. E por muitos anos a gente jogou com esses dois materiais, esse sendo um resuminho desse a nossa visão. Mas de onde veio essa história? Para quem está aí acompanhando o vídeo, não sabe direito de onde veio essa história, né? De onde veio a proposta? Então, esse fichário que eu acabei de apresentar aqui, o fichário que eu acabei de apresentar é um xerox desse material aqui, ó. Dungeons and Dragons Rule Cyclopedia, que é um compilado e uma atualização da experiência em caixas dos anos 80, que começou com esse material que veio de uma caixa vermelha, que eu não tenho, do Frank Mentzer. Todo esse material é chamado das caixas Beckme, Basic, Expert, Companion, Masters e Mortals. E essa aqui, a Basic, né? A primeira caixa, a caixa vermelha. Todas essas caixas, na verdade as caixas Beckme, parando no M, foram revisadas pelo Aaron Ashton, que publica então a Rule Cyclopedia em 1991. Aaron Ashton. Isso aqui então é uma revisão, atualização e compilado das 4 primeiras caixas, ventilando um pouquinho da Immortals que veio depois. E de onde veio essas caixas? Essas caixas são um reset e uma revisão da dupla clássica que eu já apresentei aqui no canal, que é o D&D BX. A caixa magenta do Tom Moldvay e a caixa azul do David Cook. Os dois que vão do nível 1 ao 3, experiência básica, e do nível 4 ao 14, experiência expert, compiladas são o D&D BX. Esse material foi resetado e expandido nas 5 caixas do Frank Mentzer, que depois foi revisado e compilado na Rule Cyclopedia. E de onde veio, por exemplo, o D&D BX, né? Se você perguntar, de onde veio essa ideia? Já apresentei aqui no canal o universo holmesiano. Ele vem do D&D básico do Holmes, Eric Holmes, 1977. Que foi, na verdade, uma revisão e simplificação para ficar fácil, né, na visão do Holmes, o D&D original, de 1974. Então o caminho é, D&D original de 1974 foi reorganizado e simplificado pelo Holmes em 1977.
O sucesso do Holmes como material de introdução levou a TSR a abrir um departamento com Tom Mondvay e David Cook, que fizeram as duas caixas Basic e Expert. Essas caixas não tiveram a sua expansão, elas foram resetadas e esse projeto virou o D&D Beckme Experiência em 5 caixas, que começou com essa dupla, que é a caixa vermelha, que é a primeira experiência do nível 1 ao 3. E tudo isso foi depois revisado e atualizado pelo Aaron Ashton na D&D Rules Cyclopedia. Então o lugar na história desse cara, dessa duplinha da caixa vermelha é essa, né? E na nossa mesa ele caiu com aquele livro lá, Português de Portugal. Então, de certa forma, eu não posso deixar de entender que eu também comecei no D&D Caixa Vermelha, né? A gente usava bem mais a Cyclopedia, mas esse materialzinho de resumo e de consulta que a gente tinha junto no material que eu achei há pouco tempo no meio das minhas coisas, e tirando a dúvida com meu irmão, com amigos lá da época, a gente entendeu que a gente tinha o D&D Caixa Vermelha como um material de partida junto com o fichário da Cyclopedia, né? Então esse é o lugar dele na história. Mas o principal objetivo desse vídeo, ele é também para a gente fazer uma resenha, uma análise desse material comparativo, trazendo as diferenças para a caixa magenta e para a caixa azul. Então, muito além do seu lugar na história, né? Qual é a diferença? Para muita gente, toda essa história que eu apresentei aqui é apresentada como D&D clássico. E eu já apresentei um vídeo que é a fantasia clássica do Dungeons and Dragons. Mas existem nuances na apresentação. A primeira delas é que quando você apresenta as caixas do D&D Beckme ou a Rule Cyclopedia, você já está informando no seu jogo de que você tem os 36 níveis de evolução, tem essa curva de magia, e que o seu cenário, de certa forma, está atrelado, em muitos casos, a Mystara, que é o cenário entranhado nessa proposta que tem essa curva de poder. Esse tipo de personagem nível 30, personagem nível 36 que a Cyclopedia acomoda. Essa é uma das diferenças da experiência, né? Isso é uma proposta. Mas tem também a visão do Frank Mentzer, que é o autor desse material. O Frank Mentzer, ó. E olha que legal, eu esqueci de apresentar, mas se você olhar, todos os materiais, eles entendem, por isso que não é um erro você pensar que tudo é linha clássica, eles entendem que os autores são Gary Gygax e Dave Arneson, que esse material foi revisado pelo Frank Mentzer. Em todos os materiais eles são apresentados assim, o do Holmes é apresentado assim, vou mostrar aqui a caixa magenta do Tom Mondvay, é a mesma coisa, né? Por isso que se entende que, de certa forma, é a mesma ferramenta, né? Olha lá, ó. Gary Gygax e Dave Arneson, editado pelo Tom Mondvay, e é compatível com o D&D original, o do Holmes, o AD&D e o BX, né, o Basic Expert. Então é assim que eles entendiam na época. Por isso que essa visão de que eles são, na prática, o mesmo produto, com olhares diferentes, ela não é errada. Mas existem nuances de diferenças. Muito de como você usa as ferramentas, né? Como você apresenta elas. Então, é isso que eu vou tentar apresentar aqui no vídeo para a gente ir trocando esse XP, né? O Frank Mentzer, ele foi o primeiro. Qual é o grande ponto positivo desse material? Vou fazer aqui, vou deixar já aberto, para a gente ir fazendo uma análise comparativa para ir mostrando as diferenças, tá? E se você olhar, a primeira grande vantagem desse material das caixas Beckme para mim é a organização. Apesar dela ter 3 colunas, ela é muito melhor organizada, né? Bem ilustrada. O D&D como produto, ele ganha mais cara, sabe? Ele vai ganhando mais cara. O que o Frank Mentzer topou e idealizou para fazer nesse material que não veio antes? Ele é o primeiro produto que olha para um iniciante que não tem nenhum passado com jogos, né? Ele começa bem do começo, explicando o beabá. Inclusive, quando você rola um dado
como que você interpreta ali o 2 virado para cima significa 2. Ele começa assim. Então ele começa mastigando muito bem o que é um RPG. E aí olha que ponto legal, ele fala que ó, isso não é um board, tá vendo? Isso não é um tabuleiro, ele deixa muito claro, né? Então você não precisa de tabuleiro para jogar RPG. Ao contrário de que muita gente acha que o D&D Old School era um D&D de board game hack and slash, muito fora esse conceito, né? Ele é um jogo, ele fala, ó, conforme você vai aprendendo e tudo, você vê que esse jogo é jogado na sua imaginação. Então, toda a estrutura do jogo não tem um alinhamento direto com uma pegada de combate tático de board game, né? E isso ele deixa muito claro ali atrás. Mas existem pontos aqui que, na minha opinião, não são legais pensando em apresentar isso para um iniciante. Eu vou mostrar algumas abordagens, tá? Para não ficar tão grande o vídeo. Por exemplo, ele fala assim, como acertar? E aí, se você lê detalhadamente como você acerta, e isso vale para qualquer ferramenta, parece que é um jogo estático, de ataque contra defesa, né? Você simplesmente rola um D20, soma o seu bônus e vê se você acertou. E isso não é legal, porque você passa a sensação de que todo combate vai usar os pontos de vida como camada e o ataque, ou o taco, o D&D clássico. Então é dado de vida, é ponto de vida e taco. E na verdade não é bem assim. Você tem outras e das mais diversas formas de ameaçar e de demonstrar risco, né? Como as salvaguardas, na dinâmica de realocar ferramentas. Então a abordagem é muito mais dinâmica do que isso. Então eu não gostei disso. Outro ponto que eu acho muito negativo é como ele apresenta os atributos, tá? E aí olha só, o que ele faz? Primeiro, antes da gente entrar nisso, vamos mostrar aqui o que ele faz que eu achei legal. Ele apresenta a sua primeira aventura e ele vai com uma linguagem bem pé no chão, né, voltada para uma pessoa que é até infantilizado, na minha opinião, mas bem mastigado, apresentando como é o jogo, né? Você ficou envenenado. Ele traz um exemplo que é legal. Ele apresenta a Alina, quem não conhece essa clériga, ela é uma clériga da aventura introdutória que ele apresenta para o jogador como jogar, né? Para o jogador ou a jogadora. E aí aqui tem o mago, né? O Bargle, o Bargle é o feiticeiro que confronta a Alina conjurando aqui um dardos mágicos, tá vendo? Aí você, o personagem da introdução, é esse aqui. E você tá fugindo com a Alina tentando salvar ela, né? Então ele vai apresentando para apresentar as ferramentas do jogo. E no final a Alina ferida ali, você vendo se você salva ela ou não, né? Então é assim que ele faz. Só que quando ele vai apresentando isso, eu vou mostrar aqui um exemplo, tá? Olha só, ele fala aqui, por exemplo, que a sua sabedoria é o seu senso comum. Então nessa introdução, eu não vou mergulhar em todos os exemplos, mas vou trazer alguns. Ele traz aqui, por exemplo, ó, essa clériga é muito sábia. Então, o que ele quer dizer aqui? Ó? Que a sua inteligência vai dizer... Olha só o que ele fala, aliás, espera aí que eu pulei. Se você estiver sentindo gotas batendo no seu braço, né, você está sentindo gotas batendo no seu braço, a sua inteligência vai dizer que isso é chuva, que está chovendo. Mas a sua sabedoria vai dizer para você correr para uma cobertura, né, uma área coberta, para você não pegar um resfriado. Só que quando ele faz isso... O que ele está dizendo é que você tem que interpretar a ficha. Você tem que olhar se você tem sabedoria boa ou inteligência para entender e interpretar esses atributos. E é assim que ele apresenta todos os atributos. Então eu vou mostrar na página 52, tá? Vou saltar aqui só para ilustrar essa apresentação, porque o mais importante é a própria reflexão, depois eu faço um screen em geral. Ele deixa muito claro aqui, ó, na apresentação das ferramentas, ao olhar do autor, de que o jogador não é o personagem. E ele deixa isso que é muito importante você perceber isso. Só que quando ele fala isso, olha os elementos que ele usa. Se o seu personagem é caótico, você tem que agir como alguém caótico, né? Então ele fala aqui do outro lado que quando todo mundo se lembrar a diferença entre eles mesmos e os seus personagens, todo mundo vai se divertir mais, tá vendo? Ele usa ao longo do texto muito o argumento da diversão. E eu quero deixar muito claro que aqui não é um ataque ao autor, mas é uma reflexão sobre o texto descrito nesse livro. Então ele fala, todo mundo vai ter mais diversão.
E aí, ó, os jogadores vão então entender, aí você vai poder, ó, se o seu personagem tiver inteligência ou sabedoria baixa, você pode agir estupidamente. Por quê? Você vai poder honestamente dizer, eu estava apenas interpretando o meu personagem. E qual é o problema disso que está alinhado aos atributos que ele apresentou lá, né, de você seguir o carisma ou a sabedoria para interpretar um personagem? Esse descolar do personagem da ficha do jogador é um ponto de corte muito importante num estilo de jogo que eu defendo aqui no canal, que é o quê? Você chame, né, como diria o grande Matt Finch, chame de bom senso, chame de intuição, mas jamais tome uma atitude estúpida por causa de um atributo seu. E é exatamente o oposto do que ele defende aqui. E isso significa que, ao invés de você se projetar na fantasia e usar os atributos como parâmetros, você vai usar os atributos como guia, né? É o que ele está propondo aqui. E não é o tipo de abordagem que eu quero para essas ferramentas, que é o que eu uso em mesa, né? Então, esse tipo de caminho, de se você é caótico, você pode trair o grupo. Por quê? Porque é o que o meu personagem faria. Ou eu posso fazer uma ação estúpida porque isso vai ser divertido, né? E esse argumento de que jogue pela diversão, né? Por exemplo, aqui, ó, faça uma coisa estúpida porque é o seu personagem que está fazendo. E isso aliena o conceito de que o grande objetivo do jogo que eu quero é o desafio, né? É propor um desafio e ver como quem estiver jogando vai confrontar esse desafio. E quando você começa a trazer essa abordagem quase que teatral, né, interpretativa, você caminha para um lado de um cinema, o que vai ficar legal na cena, e não tentando confrontar o desafio. Então esse tipo de abordagem, no meu jeito de jogar, né, no meu jogar e na minha visão sobre o hobby, ela não é boa. Então esse tipo de mastigar, e de fora a fora ele tem abordagens assim, elas não são legais para trazer o jogo para o jeito que eu quero, né? Para trazer o jogo para a experiência que eu quero propor, né? É muito mais um pacote de situações em que, confrontando isso, vai se construir algo, do que simplesmente idealizar ou interpretar como eu faria, né? É como você faria se você fosse um mago na fantasia. E os atributos, eles são muito menos pesados, e com isso aqui você pesa muito o atributo. Mas isto dito, é um material muito bem organizado, apresentando os dados, mastigando, tá vendo o que é cada dado, quando o número tá para cima, como é que você lê aqui nesse dado? Você vai ler o 4 aqui. E quando você joga assim, o 3 significa que é um 3, ele mastiga isso tudo aqui, né? Muito bem ilustrado. E aí ele decide apresentar o jogo numa forma assim, a sua primeira aventura, né? Ele apresenta o seu personagem, e aí a primeira aventura que ele apresenta é uma aventura solo. Eu não sou um cara do solo, não tenho experiência com isso, então eu não consigo fazer uma análise tão refinada sobre o quão isso aqui é relevante ou não. Mas na minha opinião, eu não acho que esse é o melhor modelo para você apresentar um RPG para alguém. Porque o que ele faz aqui? Ele simula o mestre no sistema, como se ele fosse um oráculo, e você vai jogando. O problema é que, na minha análise, lendo esse tipo de material, parece como um videogame, porque você deixa de ter aquela dialética de ideias, né? Não tem a dialética coletiva de ideias, e você fica sempre jogando contra um número, né? E eu não acho que isso é a melhor ferramenta. Para isso, eu diria que melhores ferramentas são como essa, né? Como ele fala aqui no Mario Bros, você perde personagem e segue o jogo, né? Então, eu acho que esse tipo de abordagem, você aprender jogando, é melhor do que você treinando contra um oráculo. Embora, e para mim, e no meu caso, esse estilo de experiência solo, ele é muito mais o jogo do mestre, né? Em que ele vai fazer geradores, preparar o cenário, preparar situações, né? Preparar o ambiente e prepare situações, né? Para mim é muito mais... ensina muito melhor do que uma abordagem solo. Mas não tenho, né, de certa forma, tá ali apresentado. Aí ele apresenta as classes, tá vendo? E aí, se a gente olhar aqui, a gente vai ver diferenças. O primeiro passo, a vantagem. É um material muito melhor organizado ali, que é o clérigo, já tem aqui embaixo as salvaguardas do clérigo, o XP que ele precisa para subir de nível, o turn undead dele, tá vendo? Com a arte. Se a gente fizer o comparativo, a gente abrir aqui o clérigo, por exemplo, cada coisa tá num lugar, a salvaguarda tá num canto, né? Se abrir aqui, ó, personagens, ó, clérigo.
Aí, clérigo tem só um textinho aqui minúsculo. Aí você quer saber, você tem que procurar aqui, ó, que nem tá mais no clérigo, ó, o XP que ele precisa. Aí, se você quer saber o Turn Undead, está em outra área. Então é mais desorganizado. O Frank Mentzer tem esse mérito que ele consegue organizar melhor o material. Então, pensando em RPG como produto, isso é um ganho muito relevante, né? Vem tudo aqui. Mas existem diferenças. Essas diferenças, elas acompanham todos, tá? Se você olhar bem, eu vou mostrar para vocês, olha só. Essas diferenças eu comecei a descobrir, ó. Depois ele apresenta o guerreiro, as fichinhas, olha que legal, muito bem diagramado, né? A ficha do D&D básico, caixa vermelha, ó. Muito maneiro, ficha que você pode fazer de frente e verso, né? E aí ele apresenta aqui legal também uma folha gradeada, tá vendo? Que é o quê? É uma coisa que é uma experiência que a gente quase não tem mais, mas que eu tenho tentado resgatar nas minhas mesas. Você apresentar dungeon, né, apresentar cenários, ruínas, sem apresentar um mapa. Você vai descrevendo, falando da cena, da visão da primeira pessoa. E o jogador ou a jogadora é desafiado a entender esse mapa, se ele quiser mapear, né? E você coloca a navegação como parte do desafio. E aí você faz um hex crawl para áreas ermas e uma grade quadriculada para áreas pequenas, né? Que é um desafio que eu tenho voltado não, porque eu nunca abordei assim, que eu tenho explorado na mesa e tenho curtido muito. Aí ele apresenta o conjurador, tá vendo? Já com tudo muito bem organizado. Apresenta aqui o conjurador, as magias. O que é legal nessa organização dele é que ele já coloca as magias aqui, ó. Ele coloca a lista de magias igualzinha do Ozzy, né? Igualzinha do D&D básico, Expert, organizada. E aí ele já apresenta as magias aqui, ó. Já na sequência. Então ela já vem perto, isso é uma ideia legal também, né? Eu nunca vi outros materiais fazerem isso. Aí o ladrão, tá vendo? Já tem aqui arte bacana, tá vendo? É um material bem organizado, né? Habilidades especiais, as outras raças, né? Aí ele apresenta como criar o seu primeiro personagem com os 3D6 em ordem, né? Vem um tutorialzinho bem legal, olha as artes das outras raças. Então muito, muito, muito legal, né? Só que ele apresenta aqui, por exemplo, como você faz ajustes na hora de criar o personagem, né? Que vem na Cyclopedia depois, mantém isso. Que é você tirar 2 pontos de um atributo para aumentar um no outro. Eu não gosto muito dessa abordagem, mas ela também já foi usada, né? São experimentações. E aí o que mais tem aqui? Aí você faz o personagem, como jogar em grupo, né? Sets de aventura, que ele fala aqui, equipamentos, né? Olha que legal. Coisas que são úteis na aventura, né? Regrinhas de iniciativa, perseguição, olha que legal. Repare que as artes ainda como um produto de transição, mas elas ainda mostram personagens fugindo, os monstros imponentes, né? Isso é muito legal. E aí, beleza. Aí ele fecha. Então esse aqui é o livro voltado para quem for jogar. Com um tutorial, com uma aventura solo, uma aventura introdutória, né? As dicas de personagem. E na mesma caixa vem o que é o guia do mestre, com a mesma abordagem. É exatamente a mesma ideia, só que agora espelhado para o mestre. Ele traz aqui, ó, os chaveamentos, né, de uma dungeon, olha lá, o que é uma porta dupla. Muita gente não faz ideia do que é um S na parede, né, no mapa. E aí ele traz aqui um tutorial bem legal. Repare que ele entende lá que é um produto do Gygax e do Arneson sobre a edição do Frank Mentzer, tá? E aí, E aí ele começa a apresentar de forma espelhada a introdução, os termos do jogo, né? Vai tudo sendo... Olha que legal essa arte. Vai tudo sendo muito apresentado aqui. Mas tem coisas que eu não gosto, tá? Também, como dica de mestre. Mas é um produto da época, né? Mas eu acho que ele é datado, ele vale para coleção e tudo, mas ele não é um produto legal que eu indicaria para quem estivesse começando. Lê isso aqui que isso é legal. Não sei, cara. Eu acho que não. E aí ele começa a falar, por exemplo... nas reações. Se você olhar como julgar as reações, na orientação dele você fica rolando reação o tempo todo, né? Alguém fala alguma coisa e tal, você vai rola reação. E aí qual que é a diferença disso de você definir pelo teste de atributo, né? Você está julgando pelo dado. Eu não faria tanto assim, tão pela reação, né? Eu não faço assim. Mas eu entendo, né? É uma proposta. Aí o que ele faz aqui? Na sua primeira aventura, ele faz um espelhado desse livro, que era o jogador com oráculo, aqui ele simula os jogadores, né? Ele simula uma aventura, mas o que eu acho legal é que ele vai assumindo assim, quem vai guiar a aventura são os jogadores. Mas vamos assumir que eles fizessem isso. E ele vai dando dicas de como julgar, né? Uma situação que eles fogem, uma situação que eles combatem.
A minha principal crítica é que, se você pegar alguns filmes, algumas séries que apresentam um RPG, eu vou pegar o The Big Bang Theory. Eu vi há pouco tempo o Sheldon mestrando uma aventura, e era nessa pegada. Ele pegava um texto e lia o texto. Que começa assim, ele fala, ó, leia isso, e aí ele lê um textão aqui. Então, quando ele faz isso, ele passa a sensação meio procedural, você vai lendo textos. Eu não gosto desse tipo de aventura apresentada como ler texto, né? Não é o que eu tenho feito, e não é assim que eu mestro também. Mas ele apresenta assim. De certa forma, essa aventura é uma aventura legal, que é uma ruína, que você vai apresentar para os jogadores, né? Tem o mapinha dela lá, o mapa da ruína, o mapa do subterrâneo dela. Dá para você mestrar ela como uma aventura tutorial, tá? Se você quiser. Então no começo tem uma aventura e ele explicando passo a passo como usar as ferramentas do jogo para arbitrar, né? Para julgar uma aventura. Beleza. O que tem depois? Aí ele vai apresentando as regras procedurais, ó, do jogo, né? E aí tem umas coisas que ele viaja, por exemplo, troca de alinhamento, né? Como abordar isso? Mas aqui, olha que viagem, cara. Fiquei pensando, você fala assim, ó. Se o grupo tiver começar uma discussão, né? Discussões, talvez. Se o grupo começar uma discussão, pare o jogo naquele momento. Escute ambos os lados e faça uma decisão. Aí você continua o jogo se for possível, mas não deixe que essa discussão se prolongue por muito tempo. Explique para todo mundo que vocês estão tentando se divertir. E que essas discussões podem ser feitas depois do jogo. Então eu acho que isso aqui não some em nada. Se tiver a galera quebrando pau namorado com namorada lá, isso aqui, essa dica aqui não resolve nada de problema social, né? Então eu acho desnecessário, mas ok ter aqui, fiquei viajando nisso. Aí ele apresenta a ideia do Charm Person. Cara, isso aqui eu achei um XP muito legal, porque olha o que ele fala. Então existem coisas positivas e negativas no material, e a gente tem que valorizar, né? O que ele fala aqui? Que você pode customizar o seu Charm Person para cada tipo de criatura ou magia, né? Às vezes tem magia que tem duração mais curta, porque a pessoa conhece fragmentos menores do Charm Person. Então você pode customizar isso com efeitos em cima de outras criaturas. Isso é um XP bem legal que ele traz aqui. Gostei. Ele traz dicas. Olha isso aqui também é um XPzaço. Ele fala assim: quando você estiver começando a mestrar para uma pessoa que está aprendendo, dê algumas dicas, por exemplo. Você quer procurar por porta secreta? Você quer procurar por armadilha? Pensa que você está mestrando para criança, para o seu filho. Então dê essas dicas para ele ir aprendendo. Aí olha que legal que ele fala. Olha só, isso aqui tem muito a ver com o que a gente defende. Conforme o jogador ou a jogadora, né, quem estiver jogando, for ganhando experiência, repare que não é o personagem, é o jogador. Aí você vai diminuindo essas dicas, aí você começa a apresentar assim. Você percebe uma trilha de passos que entra dentro de uma parede e some. Então ali você está dando uma antecipação de uma porta secreta. Mas você não vai falar, você quer procurar por portas secretas? Em nenhum momento ele manda rolar um dado, né? Então aqui é legal. E essa parte de dica aqui, eu acho que ele manda bem, né? Para você ir desenvolvendo um treinamento para criança, para quem nunca jogou. Porque se você não fala nada, a pessoa às vezes não tem ideia de procurar uma porta secreta ou uma armadilha. Então, para ir treinando assim, fazendo antecipação devagarzinho e ir diminuindo a camada de informação, né? Se você tinha 3 camadas de informação, dê as 3 primeiro. Depois dá 2, depois você começa dando a primeira camada. Legal! Mas aí ele enfia o pé na jaca, né? Para mim, essa aqui é a maior enfiada de pé na jaca que ele já deu. Olha o que ele fala. Os dados, ele vai explicando o dado, ele dá um exemplo aqui, olha essa situação, cara. Ele fala assim, que bons mestres do jogo podem, né, usar os dados ao seu favor, mais ou menos isso. Aí ele fala assim, imagina uma situação que o personagem tem 3 pontos de vida e um monstro vai dar de 1 a 8 de dano. Então ele poderia morrer se tirasse 3 ou mais no D8. O que você faz? Joga o dado, mas não fale o resultado. Assuma que foi 2 de dano. Assuma que foi 2 de dano, porque aí o personagem vai fugir e o jogo continua. E pra mim essa dica aqui é péssima. Por quê? Porque isso aqui não é jogo, é como se... Imagina que você tá falando de futebol. Você é um juiz de futebol e um time tá ganhando de 3 a 0. Simula 2 pênaltis para outro time lá para o jogo ficar divertido, entendeu? Inventa 2 pênaltis. É mais ou menos a mesma coisa, né? Uma trapaça. E existem abordagens muito melhores do que você fazer isso, né? Você fazer uma boa antecipação, se você estiver começando personagens iniciantes. Você pode começar com ponto de vida cheio. Tem outras, e pior, perder personagem não é um problema, né? A gente tem o melhor exemplo aí recente, o Ned Stark. A morte de um personagem muito importante permitiu o desenvolvimento de personagens incríveis, como
como a filha dele, né, as duas filhas dele, a Sansa, a Arya, como o Robb Stark, que assumiu a coroa, né, foi coroado o Rei do Norte e impulsionou uma guerra, uma revolução. Então, o desenvolvimento do jogo ele avança também por perder personagem. Perder personagem não é um problema. E aí isso aqui também alimenta o conceito de que perder o personagem é horrível. Então, proteja o personagem de qualquer jeito. Invente o pênalti para quem estiver perdendo de goleada para o jogo ter emoção, né? E isso não é legal, não acho essa abordagem legal, porque isso aqui não é o jogo, né? Isso aqui é você enganar, né? Eu não acho isso bacana. E aí, mas olha só, isto à parte é um sistema que ainda apresenta portas emperradas, como forçar isso, porque ainda tem muita estrutura de alicerce para um jogo de Dungeon Crawl, né? Que eu acho que falta ainda nos livros atuais, né? Aí ele traz as línguas, o idioma é uma coisa importantíssima, que eu ainda vou falar a importância de idioma em breve, né? Como usar o moral. O moral é uma ferramenta incrível para você fazer interação social, julgar isso, né? Mapear, ó, ele fala disso, como mapear, tá vendo? Muito legal, cara, muito legal. Então tem XP bom também, embora tenha XPs ruins. É por isso que eu acho a importância dos retroclones, né? Até para refletir sobre isso, para debater. E aí, ó, o vídeo já tá gigantesco, depois é um bestiário, tá com criaturas clássicas do Dungeons and Dragons, ele apresenta cubo gelatinoso, tá vendo? Várias criaturas clássicas, lobo, tesouros, né? Aí ele vem apresentando muito bem organizado, né? Bem mais organizado do que sua versão anterior, né? Apresentação de tesouros. E ele fecha com dicas de criar dungeon. Então, de uma forma geral, para fechar essa resenha, esse é o primeiro da série Back Me. Quando eu conseguir os próximos, eu vou fazer mais resenhas destrinchando todas as caixas. Tudo isso foi compilado aqui. E na minha visão final, pensar na Cyclopedia ou nas caixas Back Me como produto para você usar em mesa, quando alguém fala, eu vou usar o Back Me, eu entendo que você vai usar essa estrutura porque você vai jogar em Mystara, vai jogar num cenário que propõe a experiência do imortal, né, que tem personagens, criaturas de nível 30, nível 25. Isso, para mim, é a experiência Back Me. E, de uma forma geral, os autores têm trabalhado muito mais e têm considerado a proposta Basic e Expert anterior do Tom Moldvay e David Cook um alicerce melhor, porque ele é descolado dessa proposta. Então, quando alguém, apesar das ferramentas serem as mesmas, elas são apresentadas de forma diferente, em termos de diagramação, organização e pelo próprio autor, com dicas de como usar essa ferramenta, que eu não acho legal. E muito além disso, essa caixa Back Me toda, ela é, de certa forma, anexada a um cenário fechado, enquanto que experiências anteriores, seja do BX, seja do D&D Zero, seja do Holmes, eles te permitem outras abordagens no seu cenário, para a gente fechar, né? Mas é isso, se você gostou, não gostou, quer debater sobre isso, deixa aí no vídeo os comentários para a gente trocar XP, e logo que eu conseguir os outros materiais, eu vou fazendo a resenha de toda a estrutura para a gente trocar XP, que é o grande objetivo do vídeo. E acima de tudo, Dungeons and Dragons.